Olá, seja bem-vindo a essa aula 4. Se você está chegando na aula 4, olha só, tranquilo, veja o vídeo, mas entra depois lá na aula 1, começa lá na aula 1, ok? Para que você então pegue a sequência e entenda um pouco. Eu estou explicando um pouco como a PNL pode ajudar você a entender a sua mente. A PNL é a programação neurolinguística. E, mais uma vez, eu sou Saturnino Pimenta, eu sou um dos diretores e trainers da Universidade de PNL Coaching, UPC Coaching. A nossa empresa é uma empresa especializada nas formações de PNL, que é a programação neurolinguística. Eu também dou formação em psicologia positiva, sou Master Trainer em psicologia positiva, formação de coaching, de hipnose, hipnose clínica, hipnose clássica e hipnose ericksoniana. E também sou trainer de microexpressões faciais, exatamente para que você entenda melhor aí as pessoas. Então, se te chama a atenção, se você se interessa por esses assuntos, fala com a nossa equipe, para que você então entenda um pouco do nosso universo e das nossas formações. Ok, nós vamos então na aula 4 falar um pouco sobre os pressupostos e pilares da programação neurolinguística. Não vou falar de todos os pressupostos e pilares porque são vários. Eu quero focar mais em um pressuposto da PNL e um pilar da PNL. Eu quero fundamentar um pouco para que através desse pressuposto e pilar, você modifique um pouco o seu pensamento e a maneira de você interagir com as pessoas ou a maneira de você perceber a realidade que está à sua volta. Eu tenho falado nos vídeos anteriores sobre a realidade, o quanto a realidade ela é impactante e é importante para nós. Então, eu quero acrescentar algo extremamente importante, exatamente para mostrar para você que a realidade, o Guimarães Rosa, que é um grande poeta, ele tem uma frase que eu gosto muito dela, em um dos poemas dele, que fala assim: cada um vê as coisas de um seu modo. O que eu quero dizer para você quando eu falo sobre isso? É que a sua mente, ela sempre vai ver aquilo que você quer ver. E na maioria das vezes a gente vê o que a gente vê de maneira inconsciente, ou seja, está no nosso automático. Muita coisa a gente faz de maneira inconsciente, você vai fazendo. O grande problema é que às vezes nós fazemos algumas coisas que não trazem tantos resultados para nós. Você já foi numa academia e você estava fazendo um exercício e aí o personal ou o professor vira para você e você estava pensando que você estava fazendo o exercício certo. E aí o professor vira e fala assim: você está fazendo o exercício errado. Então seria muito bom se a gente tivesse um personal emocional, ou seja, se tivesse uma pessoa ali do seu lado ensinando você a pensar da maneira certa, ensinando você corrigir a sua postura, o seu jeito de falar com as pessoas, para que você então impactasse as pessoas da maneira certa. Então, quando eu falo isso para você, exatamente para ilustrar o quê? É que muitas vezes a gente vê as coisas conforme a gente aprendeu, conforme nós construímos aquilo que a gente chama de realidade, ou mapa, ok? Então, um pressuposto que eu quero comentar com você é sobre o mapa não é o território. Esse é um grande pressuposto da PNL. O mapa não é o território. Exatamente para mostrar para você e dizer o seguinte, que cada um tem o seu modelo de mundo. Você tem o seu modelo de mundo, o seu pai tem o modelo de mundo dele, a sua mãe tem o modelo de mundo dela. Cada pessoa com quem nós nos relacionamos tem o seu modelo de mundo. E nem sempre as pessoas vão pensar e agir do mesmo jeito que você pensa e age. Por que algumas pessoas não gostam dos livros de autoajuda? Porque nem sempre aquilo que a pessoa conta como sua história de vida vai funcionar para você. Às vezes você até quer
agir da mesma maneira que aquela pessoa. Só que a nossa mente, ela é muito subjetiva. As informações, as nossas crenças, a maneira como você tem que aprender alguma coisa é às vezes diferente de algumas pessoas. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim: Saturnino, olha, eu tenho uma dificuldade imensa de mudar o comportamento. E tem pessoas que elas se sentem tão mal, porque elas ficam se comparando a outras pessoas. Eu, por exemplo, me lembro quantas vezes eu quis ter resultados que outras pessoas tiveram. E eu não conseguia ter os resultados. E eu tentava. Eu escutava as pessoas, eu via as pessoas fazendo como elas faziam e tentava fazer igual, só que eu não conseguia. E olha, eu quero que você entenda que você tem uma maneira de pensar e agir diferente da outra pessoa. Então, se você tem uma maneira de pensar e agir diferente de uma outra pessoa, isso significa que o seu modo de pensar e agir, ou seja, o seu modo de entender a realidade, o seu modo de perceber a realidade, o seu modo de aprender sobre as pessoas, sobre a vida, é diferente do modo como a outra pessoa percebe, entende a vida e as pessoas à volta dela. Então, o mais importante é você entender como você funciona. Quando você entende como você funciona, quando você entende a maneira certa de você aprender as coisas, você vai conseguir então modificar os seus comportamentos. Você então vai conseguir gerar os resultados que você quer, ok? Então isso é extremamente importante. Então não fique às vezes decepcionado se você vê algumas pessoas tendo resultado e você tenta fazer igual e não consegue. Isso não tem nada a ver com a incapacidade. Isso tem a ver com o seu sistema, com o seu modo de perceber as coisas, ok? Então, você vê as coisas de uma maneira diferente da outra pessoa. E o importante é perceber de que maneira que você vê, para que você aprenda dessa maneira e a partir daqui você então consiga ter os resultados que você quer. O mapa não é o território, que é um pressuposto da PNL importante, ensina eu a entender outras coisas, faz eu perceber outras coisas. Às vezes a gente quer que as pessoas tenham comportamentos iguais aos nossos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre as pessoas vão ter os comportamentos iguais aos que você quer que elas tenham, porque cada um tem o seu modo de ver as coisas. O que é certo para você pode não ser certo para o outro. E o que não é certo para o outro pode ser certo para você. E ainda assim, tudo isso faz parte da nossa realidade. Tudo isso faz parte do seu modelo de mundo. O meu objetivo não é criticar o seu modelo de mundo. Algumas pessoas criticam o modelo de mundo das outras pessoas. Quando você critica o modelo de mundo das outras pessoas, na verdade você simplesmente está fazendo o quê? Você muitas vezes está fazendo com que essa pessoa se afaste de você, ou ela não acredite no potencial dela. Quantas pessoas criticam outras pessoas? Os pais às vezes falam para os filhos de maneira áspera: ah, você não presta, você é burro. Ou às vezes um parceiro, o esposo, a esposa, critica o outro. Ah, você tem dificuldade. Não tem nada a ver com dificuldade. Tem a ver com o modelo de mundo. Tem a ver com o nosso modo de processar as informações. O nosso modo de ver a realidade. Então, o seu modo de ver a realidade, se você tem, às vezes, comportamentos, tem pessoas que às vezes têm comportamentos que, na maioria das vezes, não são tão aceitos assim. Que se você vê uma pessoa com esse tipo de comportamento, você vai você vai querer colocar essa pessoa na cruz. Você não vai concordar. A gente não tem que concordar com tudo que os outros pensam, mas eu também não tenho que criticar o modo como essa pessoa vê a realidade dela. Então isso é extremamente importante. O mapa não é o território, é exatamente o quê? Uma outra maneira da gente entender isso. Atrás dessa câmera que está me gravando agora tem o Alexandre. O Alexandre é o nosso amigo aí, faz parte da nossa equipe e é o nosso cameraman que está filmando aí. Então quando eu olho, por exemplo, para o Alexandre,
O que eu vejo? Eu vejo uma pessoa, eu vejo um homem, mas eu não consigo entender a maneira como ele organiza as informações na cabeça dele. Eu não consigo entender o Alexandre na totalidade dele. A verdade é que eu não conheço 100% de mim e quero conhecer 100% do outro. Até na Bíblia está escrito isso. Primeiro tira a trava do teu olho, para depois tirar a trava do olho do teu irmão. Então, às vezes, a gente não conhece a nossa totalidade, a gente quer interferir no modo do outro ver as coisas. Às vezes, a gente vê algumas pessoas tentando ensinar algumas pessoas, só que às vezes elas escolhem uma estratégia errada. E aí, se você escolhe a estratégia errada, essa pessoa ela não vai aprender. Então, quando a gente fala de mapa, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um corpo, eu estou falando de uma pessoa que eu estou vendo, mas eu não estou vendo o quê? O território, eu não estou navegando nisso. Se você pega um GPS e olha o mapa pelo GPS, o que você está vendo ali? Você está vendo o mapa, você está vendo várias ruas, mas você só vai conhecer verdadeiramente aquele lugar do mapa quando você chegar lá. Quando você passar por todas as ruas, quando você enxergar a realidade, quando você perceber as coisas, acontece que tem um detalhezinho. A realidade você sempre vai ver do seu modo, ou seja, a partir do seu modo de avaliação, das crenças que você tem. Então, nem sempre a realidade é do jeito que pensamos ser. É interessante entendermos que isso é uma pesquisa científica que diz que a cada segundo os nossos olhos, os nossos órgãos dos sentidos, que é o VATOG, lá na aula 1 eu falei um pouco sobre isso, eles percebem 10 milhões de bits de informação. Então os nossos órgãos dos sentidos percebem 10 milhões de bits de informação por segundo. A cada segundo os seus órgãos de sentido percebem todas essas informações. E o que realmente vai para a nossa mente, porque nós temos um critério de absorção da informação. O que vai realmente para o nosso cérebro é 100 bits de informação por segundo. Ou seja, muita coisa se perde, muita coisa se distorce, muita coisa deleta no nosso modo de perceber. Um exemplo simples é, nesse momento, você tem muita informação aqui na sua realidade. Você tem muita informação, quando você anda na rua, tem muita coisa. Tem o asfalto, tem as pessoas que estão à volta, tem os carros, tem os animais, os pássaros que estão passando, tem o céu, tem as construções, ou seja, tem muita informação. Mas você não consegue perceber tudo isso. Por que você não consegue? Porque é muita informação. Então você sempre vai olhar, você sempre vai ver, você sempre vai perceber da maneira como você aprendeu ver e perceber. Então, muita coisa se deleta. Se você está acostumado, por exemplo, ver informações negativas, se você está acostumado a ver programas policiais, se você está acostumado a ver aqueles vídeos de WhatsApp de brincadeira, seja lá qual tipo de informação que você capta, você vai realmente orientar sua mente a ver mais ou menos essas coisas. Às vezes a gente passa por aí e vê algumas pessoas com pensamentos negativos. Por que elas têm? Exatamente porque elas construíram o seu mundo através dessas informações. Então o mapa não é o território, ajuda eu a entender a maneira do outro pensar e agir. E eu aprendo então que cada um tem o seu modo de fazer as coisas. E uma outra coisa importante que a gente chama de pilar da PNL, um dos pilares muito importantes da PNL é todo comportamento tem uma intenção positiva. O que é isso, Saturnino? Como assim? Todo comportamento tem uma intenção positiva. É que tudo o que você faz, existe um motivo. Às vezes, você tem comportamentos e o motivo de você se comportar dessa maneira é, por exemplo, o seu sistema de defesa. Exemplo, às vezes algumas pessoas, elas agem de maneira grosseira.
Só que às vezes elas fazem isso não é por maldade, elas fazem isso para se proteger, porque lá no passado elas apanharam, elas foram criticadas e essa é a maneira que elas aprenderam de fazer isso. Algumas pessoas têm outros comportamentos, de beber, algum comportamento de vício. Algumas pessoas têm algumas coisas, por exemplo, tem pessoas que gostam de se cortar. Aí você olha e fala assim, nossa, mas esse comportamento ele é hediondo, não é um comportamento adequado, mas para essa pessoa que está fazendo isso, é uma maneira às vezes dela aliviar as dores internas que ela tem. Então, independente do comportamento que você tenha, por mais hediondo, por mais inaceitável do ponto de vista das outras pessoas que você tenha, esse comportamento ajuda você de alguma maneira para que você se sinta bem. Então é importante considerarmos que o nosso modelo de mundo faz com que a gente tenha a nossa percepção, o nosso modo de ver as coisas. E não tem nada de errado com isso. E também, se você hoje tem alguns comportamentos que mesmo que você olhe e fale, esse comportamento que eu tenho, ele não é tão adequado assim. Mas nesse momento, ele é adequado por quê? Porque de alguma maneira, ele ajuda você de alguma forma. Tem pessoas às vezes que... Eu já tive clientes que eu atendi que eles gostavam de arrancar o fiozinho da cabeça, do cabelo e comer a raiz. Aí a gente olha e fala assim, mas isso é um absurdo. Só que para essa pessoa fazer o que ela faz, ajudava ela a se sentir bem, se sentir tranquila, ajudava ela a eliminar um pouco da ansiedade. Então entenda que quando a gente olha para as pessoas dessa maneira, quando eu percebo que cada um tem a sua realidade, que cada um tem o seu modo de pensar, então quando eu sei disso, o ideal é encontrar a melhor maneira de conversar com a mente inconsciente da pessoa. Então quando eu encontro isso, eu consigo gerar resultados extraordinários, ok? Então fica mais essa dica da programação neurolinguística e você considerando fazer essa formação, você vai aprender muito mais a maneira como você estrutura os seus comportamentos, a sua mente, a maneira como você pode, a partir de agora, modificar as suas crenças para que você tenha resultados extraordinários. Que resultado você quer para a sua vida? Então, fica esse questionamento para você. Compartilha, comenta, isso é extremamente importante para nós e até a próxima aula, e aí eu vou continuar falando um pouco, ensinando mais sobre a programação neurolinguística para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.